Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, estão todos prontos para mais um culto infantil da Igreja Batista Paulistana? Vamos orar juntos, agradecer a Deus por esse dia e por mais essa oportunidade? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma oportunidade de estarmos juntos e louvarmos ao Senhor e aprendermos a Sua palavra e podermos, meu Deus, te adorar através da internet, através, meu Senhor, da tecnologia que o Senhor nos deu. Eu te agradeço por mais um dia e peço que o Senhor abençoe cada um que estiver assistindo esse culto junto comigo. Em nome de Jesus, amém. Arthur, é com você. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos rever o versículo da semana anterior. Espero que vocês lembrem qual é. Eu gostei bastante, o Arthur também. Vocês se lembram? E vocês aí de casa, se lembram? Qual foi o versículo estudado na semana passada? Vamos ver se o Arthur sabe. Arthur, o que você está fazendo? Ai, ele está lendo a Bíblia. Estamos no vídeo. Olha aqui, dá um oi pro pessoal. Que vídeo? Eu não lembro Aqui, pro pessoal da Igreja Batista Paulistana. Nossa! Oi, gente! Você se vocês lembra? Eu me lembro. Qual que é? Ó Senhor, aquele que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Salmos 9:10. Então repete aí. Agora só quem tá de cueca. Ah, Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Salmos 9:10. oi pessoal, tudo bem? Agora nós vamos para a parte das perguntas. Eu vou perguntar algumas coisas para o Arthur, referente à leitura que fizemos na semana anterior, que foi em Atos 12. Tá legal? Ei, vou perguntar para o Arthur se ele sabe o nome, que aquele rei já estava de marcação com alguns cristãos, né? E essa foi a vez de Pedro. Agora me fala, Arthur, o que aconteceu com Arthur? O que aconteceu com Pedro enquanto ele estava junto com os outros cristãos, lá na festa da Páscoa? Ele foi capturado pelos guardas do rei Do rei? Herodes. Muito bem, foi capturado pelos guardas. Mas quantos guardas tinham para capturar só o Pedro? 16 para 1. Um prisioneiro. 16 Para para você ver. 1. Eram 4 equipes de guardas, com 4 guardas em cada equipe. Demais, né? Aí aconteceu, enquanto Pedro estava no cárcere, um momento ele estava dormindo. Assim, ó, tranquilo, confiando em Deus, que nem o Arthur. Acorda, Arthur, acorda. Conta pra gente, Arthur, quando Pedro estava dormindo no cárcere, o que aconteceu com ele? Um anjo apareceu do nada. Só que Pôs tem a um mão porém. no ombro de Pedro e falou o quê? Ele falou, se eu não me engano, levante rápido, Aperte o cinto. aperte o cinto, feche a sandália, coloque a capa e vamos. E vem comigo. E vem comigo. Só que tem uma coisa. Quando esse anjo chegou, é como se os guardas estivessem olhando o invisível. Ele não estava aparecendo para os guardas. Isso eu Muito acho bem. que vocês vão saber mais pra frente. Então, Pedro seguiu o anjo. Eles foram passando pelo primeiro, segundo portão, até que chegaram na rua. O anjo, puf, sumiu. E Pedro ficou sozinho. Saiu correndo e foi para a casa de Maria, mãe de João. E lá tinham muitas pessoas, muitos cristãos, que estavam orando. E aí então, na casa de João, Pedro chegou, bateu na porta, a empregada Rode ficou incrivelmente feliz com essa chegada então de Pedro,
Na verdade, ela nem chegou a abrir a porta, ela foi contar para os outros, aí depois não acreditaram, falaram que ela estava maluca, aí ela voltou. Maluca? Aí ela voltou, abriu a porta, Pedro entrou. Fala embaixo, porque nós estamos sendo perseguidos. E no dia seguinte, o rei Herodes foi querer saber o que aconteceu com Pedro. Mandou procurá-lo. E os soldados não sabiam o que tinha acontecido. E mandou eles procurarem Pedro. Eles encontraram Pedro? E aí, o que o rei fez com os soldados? Mandaram matá-los. Mandou matá-los. Muito bem. E para concluir, o rei Herodes ficou muito bravo e saiu da cidade, foi para outra cidade, certo? Ele saiu da cidade de Judeia e ficou na cidade de Cesareia, certo? Certo. Nessa cidade, ele ficou um tempo, só que ele ainda estava com bronca das pessoas. Só que o povo precisava dele. Na verdade, eles queriam os alimentos da terra do rei. Então, eles queriam ficar em paz, né, com o rei Herodes. Aí, eles ficaram lá bajulando o rei, pedindo para eles conversarem, voltarem a ter a paz com o rei. Até que o rei Herodes aceitou. Aí ele pôs a sua melhor roupa de rei, sentou num trono e começou a fazer um discurso, não é mesmo, Arthur? Sim, e aí todo mundo começou a gritar: é um Deus e não um homem. Que está falando? Olha Ele ficou todo feliz. Só que nesse mesmo instante apareceu um anjo Do Senhor. e ele morreu de feriu vermes. Herodes. Feriu Herodes. E ele morreu comido pelos vermes. Porque aceitou a glória que não é dele. Só há um Deus. Não é mesmo? Essa história foi incrível. E a palavra de Deus, ela foi espalhada para várias regiões. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima! Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. Nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sou pra te adorar E fazer o teu nome grande. separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar E fazer o teu nome grande. Olá! Vocês estão prontos para a memorização do versículo de hoje? Bom,
Eu espero que vocês não deixem eu aqui falando sozinha do versículo e que vocês repitam comigo, tá bom? Até porque tudo que nós fazemos, nós temos que fazer com a consciência de que é para agradar ao nosso Deus. Seja memorizar um versículo, participar de um culto, lavar louça, fazer uma atividade escolar, tudo o que nós fizermos, a Bíblia nos orienta a fazermos como para o Senhor, para agradar ao nosso Senhor, tá bom? Então vamos lá para o nosso versículo de hoje, que ele está no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. A versão que a gente vai ver aqui é a NVI. Você vai localizar aí na sua Bíblia, se precisar pausa o vídeo, pede ajuda se for necessário também. Localiza aí na sua Bíblia, marca assim, passa uma marca-texto, um lápis, uma caneta, da forma como você achar melhor, marca esse versículo para você guardar bem ele, tá bom? Mas aqui, eu trouxe nessa versão NVI, talvez na sua Bíblia esteja um pouco diferente. Vamos ler juntos. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aqui nesse versículo fala de suportar. Suportar uns aos outros. É dar suporte, é ajudar. E perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros. Eu imagino que você já teve que perdoar alguém, ou que você pelo menos tem uma queixa contra alguém. Talvez você não tenha perdoado, precise perdoar. Mas nós temos queixas. Acontecem coisas, as pessoas são diferentes, as pessoas erram, nós erramos, nós fazemos coisas que desagradam as outras pessoas e as outras pessoas às vezes também fazem coisas que nos deixam magoados, que nos deixam tristes. Mas aqui o versículo fala para a gente perdoar essas queixas, essas coisas que acontecem, esses sentimentos que a gente tem de que alguém magoou a gente, de que alguém fez algo que a gente não gostou. A Bíblia fala para a gente perdoar. E fala aqui também, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então nós recebemos perdão e recebemos todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, fazemos coisas que não necessariamente agradam ao Senhor, na verdade desagradam ao Senhor, e o Senhor nos perdoa. Ele nos perdoou porque Jesus morreu por nós na cruz. Então, pelo nome de Jesus, nós temos perdão em Deus. Deus nos perdoa. Então, vou ler mais uma vez aqui, pode repetir comigo, tá bom? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3, 13. Agora, eu quero propor aqui para vocês, para a gente fazer um exercício. Eu não sei se você está se exercitando aí na sua casa, espero que sim, que você esteja fazendo alguma coisa, porque a gente está em casa esses dias, né? Mas a gente pode fazer alguns exercícios, algumas atividades, para a gente não ficar parado, para o nosso corpo não ficar parado. Eu não vou fazer aqui com vocês, porque eu estou com uma bebezinha na minha barriga, ela vai ficar toda balançando se eu fizer esse exercício, mas eu peço para vocês aí fazerem. Chama quem estiver aí perto, chama o seu familiar, quem estiver aí com você, para fazer junto, tá bom? Eu não sei se vocês já descobriram qual que é esse exercício. O nosso bonequinho aqui, o nosso desenho, tá levantando a mão, baixando, os pés abrindo e fechando, as pernas, né? Abrindo e fechando. Esse exercício chama polichinelo. Então, é aquele exercício que a gente pula e leva a mão lá em cima, enquanto as pernas abrem, e depois fecha e fica reto, tá bom? Então, vamos fazer o polichinelo repetindo o nosso versículo. Vamos lá, tá preparado? Ficou de pé aí, tá com espaço? Cuidado para não bater quem tá do seu lado, hein? Se tiver alguém aí com você. Então, vamos lá. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3, 13. Conseguiu falar e fazer o exercício ao mesmo tempo? Eu espero que sim. Agora,
Pode respirar. Não sei se você ficou muito cansado aí, ou se você já está se exercitando, eu acho que esse exercício não foi nada para você. Agora a gente vai fazer um pouco mais difícil, porque algumas palavras sumiram aqui e a gente vai ter que falar o versículo todo, até essas palavras que estão em branco. Então vamos lá. 1, 2, 3. Uns aos outros e as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Opa, falei a última. E você, falou tudo? Você tinha que ter falado tudo, hein? Até o que estava em branco. Você conseguiu? Vamos tentar mais uma vez? Ó, eu não vou falar o que está em branco, eu deixei escapar o último, mas agora eu não vou deixar, hein? E aí vocês aí de casa podem falar o versículo completo. 1, 2, 3. Uns aos outros e as queixas que tiverem uns contra os, perdoem como o lhes perdoou. Colossenses 3, 13. Muito bem! Eu espero que vocês tenham conseguido repetir esse versículo e, se você deixou ele anotado na sua Bíblia, marcado, volta nele durante a semana para você relembrar, para você deixar ele memorizado no seu coração. Um beijo e até a próxima. Colossenses 3,13. Que versículo importante a Amanda ensinou pra gente. Esse versículo, ele fala sobre perdão. Será que você já precisou pedir perdão para alguém por uma coisa que você fez, que magoou uma outra pessoa? Será que você já precisou perdoar alguém que fez mal para você? É fácil perdoar? E é fácil pedir perdão? Muitas vezes não é fácil. É difícil a gente perdoar quem fez mal pra gente. E é difícil a gente admitir que errou e pedir perdão para alguém que nós magoamos. E hoje nós vamos ouvir a história de um homem que precisou pedir perdão. O nome desse homem era Onésimo. Onésimo era um escravo. Um escravo era uma pessoa que ele trabalhava e ele não recebia salário, não recebia pagamento. Trabalhava somente para ter a comida e para ter um lugar para morar. E isso era uma coisa que era permitida pela lei naquela época. Hoje isso já não existe mais. Hoje as pessoas que trabalham, elas merecem e precisam ganhar o seu salário. Mas naquela época era muito comum e era uma coisa que era legalizada, estava dentro da lei, as pessoas terem escravos. Mas hoje isso não existe mais. Hoje é proibido uma pessoa trabalhar sem receber o seu salário. É proibido uma pessoa ser dona de outra pessoa e obrigá-la a trabalhar. Mas na época do Onésimo era uma coisa que era comum. E o Onésimo, ele trabalhava para um homem que se chamava Filemon. A Bíblia, ela não nos dá muitos detalhes da vida de Onésimo, mas ele, como escravo, provavelmente era uma pessoa que queria deixar de ser escrava, queria ser uma pessoa livre, queria ser livre para viver a vida dele da forma que ele achasse melhor. E às vezes ele estava lá trabalhando, limpando a carruagem, a carroça do seu senhor Filemon, e pensando, puxa vida, eu queria poder sair daqui, queria poder viver minha vida, queria poder ter as minhas coisas, queria poder fugir. E Filemon era um homem que ele havia ouvido a palavra de Deus da boca do próprio apóstolo Paulo. Paulo era um apóstolo de Jesus, um homem escolhido, ensinado e enviado por Jesus para pregar a palavra de Deus. E ele fez muitas viagens para pregar a palavra de Deus. Ele foi para Galácia, ele foi para Éfeso, ele foi para Filipos, ele foi para Corinto, ele foi para Tessalônica e ele foi para Colossos, onde ele conheceu um homem chamado Filemon.
Filemon, esse mesmo, que era o dono do Onésimo. Esse Filemon aí. E ele pregou a palavra de Deus, ele pregou Jesus para Filemon. E Filemon ficou muito maravilhado com o que Paulo estava falando para ele. O apóstolo Paulo ensinava as pessoas sobre a vida de Jesus, sobre o que ele tinha vivido aqui na terra. E ele também falava para as pessoas sobre o pecado e sobre o fato de o pecado nos tornar cativos. Nós, eu, você, sua família, seus amigos, suas professoras, todos nós somos como escravos do pecado. Porque o pecado, ele nos aprisiona, ele nos dá a vontade de fazer o que é errado e nos deixa longe de Deus. E sabe, Paulo estava ensinando a Filemon e a todas as pessoas que estavam ali para ouvi-lo que nós precisávamos resolver o nosso problema do pecado. Nós precisávamos ser libertos do pecado. E eu e você também precisamos ser libertos, ser livres do nosso pecado, através de Cristo Jesus. E Filemon estava ouvindo aquela conversa de Paulo, ficou pensando no que o Paulo falou para ele, e talvez ele tenha até mesmo convidado Paulo para jantar na casa dele, para conversar um pouco mais, para ouvir mais sobre o que Deus tinha para falar para ele. E Onésimo, talvez ele tenha até aproveitado essa oportunidade para fugir. E a Bíblia não nos conta exatamente o motivo da fuga de Onésimo, mas nós imaginamos que pode ser que ele tenha roubado alguma coisa, ele tenha levado alguma coisa escondida da casa de Filemon e tenha, fugido. Porque uma pessoa que fosse um escravo naquela época, se essa pessoa fugisse da casa onde ela trabalhava, essa pessoa precisaria se esconder e precisaria ter formas de sobreviver, precisaria ter alguma coisa, algum dinheiro, algum bem, alguma coisa que ela pudesse usar para se sustentar. E foi o que Onésimo fez. Onésimo fugiu da casa de Filemon, ficou escondido, se disfarçou, trocou de roupa, ficou carregando aquilo que ele tinha levado embora. E aí, ele ficou escondido e foi indo, até que ele chegou perto do porto. A cidade de Colossos era uma cidade portuária. Que significa isso? Era uma cidade que tinha o mar. A melhor forma para ele fazer isso, para ele ter essa fuga, era se ele fosse pelo mar. Porque se ele fosse por terra, provavelmente os soldados da região iriam capturá-lo. Existiam pessoas que eram pessoas que recebiam dinheiro para procurar os escravos que fugiam. Então Onésimo pensou, planejou e falou: eu vou fugir e eu vou para Roma. E ele foi, fugindo de barco para chegar em Roma, com a certeza de que quando ele chegasse em Roma, ele poderia ter uma vida diferente. Olha só, a cidade de Colossos e a cidade de Roma. E toda essa parte aqui por dentro que era o mar. Era uma viagem que demorava. Era uma viagem que deve ter demorado vários dias. Ele deve ter trabalhado naquele barco que levou ele até Roma. E aí, quando ele chegou em Roma, com certeza Onésimo estava muito feliz. E pensando assim, agora eu vou dar um jeito na minha vida. Agora eu vou poder fazer o que eu quiser, porque agora eu vou ser livre. Só que um tempo depois que ele chegou em Roma, ele foi preso. Pois é. A Bíblia não conta pra gente o que aconteceu para Onésimo ser preso. Mas talvez o dinheiro tenha acabado, talvez alguém tenha percebido que ele era um escravo fujão e ele foi preso e foi jogado dentro de uma prisão. Com certeza Onésimo estava muito triste, preocupado, chateado e sem saber o que ia acontecer com ele. Será que você já se sentiu assim? Talvez você esteja se sentindo como Onésimo, sozinho, triste, chateado, preocupado. Mas Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Ele nos dá a solução para os nossos problemas. Deus, Ele nunca nos deixa e nunca nos abandona. E Ele sempre sabe onde nós estamos. E Ele sempre manda
ajuda pra gente. Às vezes não é como a gente pensa que vai ser essa ajuda, né? E sabe como é que foi a ajuda que Onésimo recebeu lá na prisão? Ele recebeu um companheiro de cela. E sabe quem era esse companheiro de cela dele? Isso mesmo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo havia sido preso em Roma por pregar a palavra de Jesus, por falar de Jesus para as pessoas, por pregar a palavra de Deus. Era algo considerado contra a lei naquela época. Veja só que leis estranhas. As pessoas podiam ter escravos e não podiam falar de Deus. Que leis esquisitas, não é mesmo? Ainda bem que hoje as leis mudaram. Onésimo contou sua história para Paulo, e quando ele falou o nome de Filemon, na hora, Paulo entendeu de quem ele estava falando. Afinal, Paulo era amigo de Filemon. Ele ia na casa de Filemon. Eles eram amigos próximos. Paulo tinha ensinado a palavra de Deus para Filemon. Filemon agora era um discípulo de Jesus lá na cidade de Colossos. E quando Paulo ouviu Onésimo falando, Paulo sabia o que deveria ser feito. Paulo também falou de Jesus para Onésimo. Ele também contou para Onésimo a mensagem salvadora e maravilhosa de Jesus Cristo. Paulo falou de Jesus para Onésimo e disse a ele que ele precisava entregar a vida dele para Jesus. Ele precisava se arrepender dos seus pecados e ser transformado pela salvação de Jesus. E Onésimo aceitou Jesus no seu coração. Onésimo foi transformado, se arrependeu das coisas erradas que tinha feito, e Onésimo passou a ser um grande ajudante de Paulo, mesmo estando preso. Paulo queria muito que Onésimo pudesse ficar com ele lá em Roma, quando eles saíssem da prisão. Mas Paulo sabia que, por eles serem irmãos em Cristo, Onésimo precisava pedir perdão para Filemon pelo que ele tinha feito de errado, pelo que ele tinha roubado, por ele ter fugido. E para isso, ele ia precisar sair de Roma, quando ele saísse da prisão, e voltar para Colossos, fazer a viagem de volta para lá. E Paulo, que conhecia Filemon, que conhecia Onésimo, que era amigo de Filemon e agora era um novo amigo de Onésimo, Paulo, que amava Filemon e também amava Onésimo, sabia que os dois precisavam ser reconciliados, que Onésimo precisava pedir perdão e que Filemon precisava perdoar. Paulo decidiu escrever uma carta para Filemon. Quando Onésimo saísse da prisão, ele iria até a casa de Filemon e entregaria a carta de Paulo para que Filemon pudesse ler e perdoar Onésimo. Paulo escreveu a sua carta. No dia que Onésimo saiu da prisão, ele foi levando a carta que Paulo havia escrito a Filemon. Ele saiu de Roma, pegou o barco, voltou até a cidade de Colossos e fez todo o caminho de volta até a casa de Filemon. Com certeza ele também precisou se esconder, para que ninguém visse que ele era aquele escravo fujão. Ele chegou perto da casa de Filemon, ficou esperando, talvez ele tenha respirado fundo. Talvez ele tenha pensado em desistir. Afinal, o que ele ia fazer não ia ser fácil. Como será que Onésimo estava se sentindo? Como será que Onésimo estava se sentindo naquele momento? Ele poderia estar pensando: será que o Filemon vai me receber bem? Será que ele vai acreditar que eu sou uma pessoa transformada por Jesus? Será que ele vai me castigar? Ele chegou lá na porta, bateu. E o que será que Filemon ia pensar quando ele visse Onésimo e lesse a carta de Paulo? Será que ele poderia pensar:
Será que esse Onésimo não vai me roubar outra vez? E se eu perdoar o Onésimo? Será que os outros escravos não vão querer me roubar também? Afinal, eu perdoei Onésimo, eles vão achar que eles podem roubar e fazer o que quiserem. O que será que Filemão fez quando ele viu Onésimo? Com certeza, Filemão recebeu Onésimo de volta e perdoou o seu escravo. A carta de Paulo para Filemão tinha o objetivo de que Filemão perdoasse Onésimo. Mas não só isso. Filemão era um homem que recebia pessoas em sua casa para falar de Jesus, para compartilhar a palavra de Deus. E era muito importante que todas aquelas pessoas que estavam reunidas ali na casa de Filemão pudessem aprender também sobre o amor e o perdão. Se você magoou alguém, se você fez mal para alguém, eu quero te convidar hoje a pedir perdão para essa pessoa. Não vai ser fácil, mas é isso que Jesus espera de nós. É isso que ele nos ensina. E se alguém fez mal para você, pode ser que essa pessoa nunca te peça perdão. Mas eu também quero te convidar hoje a perdoar a pessoa que te fez mal. Porque quando nós guardamos mágoa de alguém, é como se a gente ficasse carregando um peso muito pesado. Muito, muito pesado. Uma bigorna de 1 tonelada em cima da nossa cabeça. E enquanto nós não perdoamos a pessoa, é como se essa bigorna tivesse assim, pesando em cima da gente. Por isso hoje, eu quero te convidar a pedir perdão e a perdoar. Jesus, o Filho perfeito de Deus, nos perdoa. Ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. O sacrifício que Jesus fez na cruz, derramando o sangue dele, por mim e por você, nos limpou de todo o pecado. E ele nos ensina que da mesma forma que nós fomos perdoados, nós devemos perdoar aos outros. Então, eu quero orar com você, para que nós possamos aprender a cada dia a perdoar e a pedir perdão. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, porque um dia o Senhor se entregou numa cruz por nós. E graças ao seu enorme sacrifício, hoje nós podemos ter comunhão com Deus e podemos ter os nossos pecados perdoados. Eu te peço que o Senhor possa ajudar a cada criança, meu Deus, que está ouvindo esse culto, a perdoar aqueles que fizeram mal a elas. Mesmo que essa pessoa nunca peça perdão, meu Deus, que cada um de nós possa aprender a perdoar. E eu também quero te pedir, meu Deus, a que o Senhor nos dê forças para pedir perdão quando nós fizermos coisas erradas, para que nós tenhamos coragem e a segurança de que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ajuda nas nossas dificuldades. É o que eu te peço nesse dia e te agradeço pelo seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar que Deus é bom. Aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei.
Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. 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 Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, amém. Deus é bom o tempo todo. Deus é muito bom para nós. Aleluia. Espero que você tenha gostado do curso de hoje e até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.